Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse dia, onde mais uma vez vamos nos dedicar à palavra dele, à leitura da sua palavra, discernir sobre ela, poder nos regozijarmos todos os dias até a volta de Cristo Jesus, aprendendo a palavra do Senhor, colocando-a em prática nas nossas vidas acima de tudo, obedecendo os ensinamentos do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E o devocional de hoje é exatamente sobre a consequência da desobediência. Quais são as influências que moldam o nosso caráter na tomada de decisões que podem ser divergentes para com as tomadas de decisões do nosso próximo? Sim, de repente você vai tomar uma decisão que é divergente do seu marido, que é divergente da sua esposa, que é divergente, uma decisão diferente do seu filho, é diferente da sua esposa, é diferente de um amigo, é diferente de um irmão da igreja, são decisões que podem ser divergentes. E quais são as influências que moldam o caráter dessa tomada de decisão? Até que ponto a ambição e a falta de Deus, até que ponto a ambição e a falta de Deus, a falta do temor a esse Deus pode desenvolver essas nossas escolhas, essas consequências, essas más escolhas que nós tomamos. E quais são essas consequências? Como que, sabe, a sabedoria e a humildade podem ser úteis nos desafios diários? Como? Como? Como que essa humildade, a sabedoria, ela pode nos ser útil para nós tomarmos decisões sábias em obedecer. Algum dia você já tomou alguma decisão errada? Algum dia você já tomou alguma decisão errada? Qualquer que seja a decisão, pequena ou grande, desde a decisão de comprar 1 quilo de açúcar até a decisão de comprar um imóvel. Uma decisão grandiosa. E decisões pequenas, não importa. Algum dia você já tomou uma decisão errada? E quais foram as consequências imediatas dessa decisão que você tomou? E quais foram as consequências a longo prazo? Como que nós podemos aplicar as lições extraídas na Bíblia, na nossa própria vida, na nossa própria jornada de fé, na nossa jornada espiritual e em nossas decisões diárias, decisões sobre obedecer ou desobedecer, ser obediente ou desobedecer, ser desobediente. Se você puder, curva sua cabeça, vamos orar juntos mais uma vez. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso de unidade. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos guia, Pai, nesse devocional de hoje. Abre os nossos olhos para que nós possamos ser filhos obedientes, para que nós possamos sempre estar com os olhos fitos para o alvo que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nos guia no dia de hoje, proporcionando-nos o pão do dia de hoje, Pai. Não o dia de amanhã, não o pão da semana que vem, do mês que vem, mas o pão de hoje. Nós queremos e buscamos o pão de hoje. Proporciona para nós, Pai. Resplandece a luz do teu rosto sobre nós, nos livra do mal, do laço do passarinheiro, e que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Nos ilumina, Pai, no dia de hoje, nesse devocional que inicia o nosso dia. É o que nós oramos e assim já te agradecemos em nome do teu filho Jesus. Amém. Se você puder, você vai fazer a leitura da palavra de Deus na sua Bíblia. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6. Hebreus 12, 6. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e fazer a leitura por ela. Mas se por algum momento, algum motivo, você não tiver como ter uma Bíblia na sua mão, a leitura está sendo compartilhada nesse momento na tela do seu celular, do seu computador. Quem vai fazer a leitura é minha tia Maria. Então, tia Maria, a senhora pode, por favor, ligar a câmera, perdão, o microfone e fazer a leitura para nós. Hebreus, capítulo 12, versículo 6.
Amém. A palavra do Senhor diz: pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como um filho. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Obrigado pela leitura, Tia Maria. Quis repetir porque ele é um versículo muito significativo. Você ser disciplinado é porque Deus te ama. Sabe? Você ser aceito como filho de Deus. E eu quero decorrer brevemente, em uma história que todos nós deveríamos conhecer. A história de Absalão, filho do rei Davi. É uma narrativa poderosa e que nos leva a refletir sobre as consequências da desobediência, mas também sobre a graça redentora do nosso Deus. Para você que não conhece, não sabe onde está essa história maravilhosa, esse relato maravilhoso sobre a obra de Deus, sobre a vida de Davi e sobre as consequências da desobediência, você pode conferir esse relato. Está escrito em 2 Samuel, entre os capítulos 11 ao 18. Começa a partir do capítulo 11, a partir do momento em que Davi comete um ato de adultério, e isso se decorre até o final do capítulo 18, essa história. Comece pelo capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, até o capítulo 18. É uma leitura pequena. Em 15 minutinhos, no máximo, você refaz essa leitura. Absalão, filho de Davi, ele tinha um potencial para ser um grande líder. Mas as escolhas dele levaram ele para um caminho de rebelião, um caminho tortuoso. Uma escolha péssima atrás da outra. Por outro lado, Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu as consequências, né? Ele provou das consequências do seu próprio pecado, das suas péssimas decisões, por ter sido ali, né, em certo momento, desobediente. Mas ele encontrou o perdão e a restauração através do amor de Deus. A partir do momento que pede perdão, reconhece que está errado. Nós vemos pelo menos 3 pontos importantes nessa história. Primeiro, a ascensão e a queda de Absalão. Absalão ela era dotado de uma beleza ali, não tinha homem mais belo do que Absalão. Era dotado de habilidades, mas a arrogância e a ambição o levaram a conspirar contra o seu próprio pai, o rei Davi. Ele manipulou o povo, ele buscou o trono à força, tramando a morte de Davi, e envolveu todo o exército. E, sabe, ele agitou tudo de uma forma bem traiçoeira, buscando de fato a morte do seu próprio pai. No entanto, a rebelião terminou com uma desgraça. Ele acabou morrendo na batalha, longe do amor e da graça de Deus. Morreu na batalha, de forma trágica. Como foi que ele morreu? Tem tudo a ver com uma árvore. Aí você lê a história, você vai saber como, tá bom? Nossa, como você é má, Joel, você não vai contar a história. Não, leia a Bíblia. 15 minutos você vai saber como foi que tudo isso aconteceu. Segundo ponto, nós vemos o perdão de Davi. Sim, o perdão e o perdão. Davi, por mais que ele fosse um homem segundo o coração de Deus, ele também cometeu pecados graves, como adultério, assassinato, sim. Davi assassinou e adulterou. Quando confrontado pelo seu pecado pelo profeta Natã, Davi, ele se arrependeu sinceramente, buscou o perdão de Deus. Muito embora tivesse buscado o perdão de Deus,
todo pecado traz consigo uma consequência. E embora Deus tenha perdoado seus pecados, as consequências dolorosas do seu pecado foram afloradas. E isso culminou com a morte do seu filho, Absalão. E a toda a instabilidade da sua família. Tudo desmoronou ali para Davi. E Davi experimentou, mesmo diante de tudo desmoronando, a misericórdia e a restauração que Deus proporcionou para ele. Quais são as lições que nós tiramos para a nossa vida sobre essa história que está lá em 2 Samuel, do capítulo 11 ao 18? A história de Absalão e Davi nos lembra que as nossas escolhas nos trazem consequências, seja ela para o bem ou para o mal, para a obediência ou para a desobediência. A arrogância e a ambição desmedida, a falta de temor a Deus podem nos levar à ruína, mesmo que aparentemente esteja tudo bem, ou tudo a nosso favor. Mais cedo ou mais tarde, a casa vai cair, o vento vai soprar, e por você não estar com a sua casa firmada na rocha, ela vai desmoronar. Por outro lado, o arrependimento genuíno e a busca pelo perdão de Deus pode nos levar à restauração das nossas vidas. A comunhão com o nosso Deus nos leva à salvação, à vida eterna. E a conclusão que nós podemos tirar disso tudo é que a história de Absalão e Davi nos desafia a nos examinar a nós próprios, ao nosso próprio coração, e a considerar as nossas escolhas diante de Deus como filhos obedientes ou desobedientes. Nós podemos aprender com as falhas e triunfos desses homens, tá? E nós também podemos buscar uma vida humilde, uma vida de obediência e sem reclamação, sabe? Sem reclamação diante do nosso Deus. Se você, de fato, tem a sua vida entregue ao Espírito Santo, pode ter certeza absoluta que quem vai conduzir a sua vida é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Sabe, que nós possamos sempre lembrar que mesmo diante dos nossos erros, a graça de Deus está disponível para restaurar e nos renovar. E ela renova a todo filho aquele que ele ama. Como nós lemos no nosso versículo-chave, Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Que nós possamos nos manter firmes na fé, tendo a certeza que Deus nos ama, tendo a certeza que se você está em um momento de correção é porque Ele te ama. Se você está passando pelo deserto é porque Ele te ama. Se você está passando por qualquer que seja a dificuldade e que você está passando por um momento de correção, é porque Ele te ama e Ele te tem como filho. E isso é uma graça que nós não temos como calcular nem pagar. Fique feliz, porque é nessa sua fraqueza, é nesse momento de tristeza, é nesse momento de angústia, é nesse momento quando falta azeite e farinha, é nesse momento que quando você se sente fraco, que você é forte. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Bendito e maravilhoso Deus, amado Pai, graças te damos por essa palavra maravilhosa. Cada dia o Senhor tem falado conosco com carinho, se revelando a nós. E nós não somos merecedores de absolutamente nada disso, Pai. Te agradecemos, Santo Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem olhado para nós, nos guiado com o teu braço forte, com a tua justiça. Aguardamos ansiosamente pela volta do teu Filho Jesus, para que nós possamos viver juntinhos nessa morada que o Senhor preparou para nós. Quanto àqueles, Pai, que nesse momento estão arrependidos dos seus pecados, e entenderam que a desobediência só traz prejuízo, perdoa seus pecados. Que essas pessoas possam entender que não devem pecar mais. E que cada vez que elas vão pegar, elas tomam a decisão de negar a Ti, Senhor. Que elas possam encontrar força no Teu Espírito Santo
para seguir firmes e retos, com os olhos em Cristo Jesus. Cuida de nós no dia de hoje, nos livrando do homem mal, do laço do passarinheiro. Que tudo que nós façamos hoje possa resplandecer a luz, a tua glória, sal nessa terra, para tantas pessoas que necessitam. Cuida de nós, Pai, até a volta do teu Filho Jesus. É o que nós oramos e assim já te agradecemos. Amém. Amém.